Nós estamos aqui na nossa série do Fruto do Espírito. Nosso texto base ali em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, nós já vimos. Alegria, nós já vimos. Paz, nós já vimos. Longanimidade, comentamos aqui. Benignidade, que foi a semana passada. E hoje nós estaremos falando de bondade. Tanto bondade quanto benignidade são sinônimos. E hoje eu estava lendo algo interessante, que o fruto do Espírito, um fortalece o outro. A bondade se relaciona com longanimidade, que se relaciona com benignidade, que se relaciona com paz. Um fruto vai se enganchando no outro e produzindo um resultado maravilhoso que se chama fruto do Espírito. Por isso que fruto do Espírito é o resultado de uma vida de alguém que tem comunhão com Cristo, que tem comunhão com o Evangelho. O fruto do Espírito era a essência do homem antes dele cair no Éden. Ele frutificava essas coisas. Ele frutificava a bondade, a paz, o amor, a longanimidade. Ele frutificava a benignidade, mansidão, domínio próprio. E todos esses atributos de Deus estavam no homem. Mas isso caiu quando as obras da carne invadiram o homem. Quando o homem caiu em pecado por desobediência, as obras da carne entraram dentro do homem. E o que aconteceu? Agora o homem está num processo de construção de uma nova vida. A partir do novo nascimento, do milagre do novo nascimento dentro de você. Aí você vai frutificar o que você nasceu para ser. Então, o fruto do Espírito é bondade, que é o nosso assunto. O que é ser bom? É a qualidade daquilo que é bom. Uma pessoa benévola, uma pessoa generosa, uma pessoa inclinada a fazer o bem. Nós temos que produzir o bem, porque é fruto da minha nova natureza. Como diz aqui em Gálatas, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aquelas obras da carne que estão ali no capítulo 5 e verso 19 aqui de Gálatas, que vocês conhecem muito bem. Aqueles que são de Cristo crucificaram as paixões da carne e as suas concupiscências. E se nós vivemos no Espírito, nós precisamos andar no Espírito. É andar na qualidade da nova natureza. Fruto do Espírito, o resultado de uma vida plena em comunhão com Deus. E você só frutifica se você permanecer em Cristo. Como Jesus lá, quando ele fala da árvore, da videira verdadeira. Eu posso ser repetitivo, mas tenho que falar isso para você compreender. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Porque o ramo, nós somos ramos na videira. Você é ramo na videira, eu sou ramo na videira. Jesus é a videira. A árvore ligada em Jesus, permanecendo dele, frutifica. Você frutifica. Frutifica o quê? Boas obras. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, benignidade.
paz, alegria. Esse é o nosso fruto, ligado nele. Então você não pode produzir frutos se não estiver ligado, mas se você permanecer nele, ele diz: se você estiver em mim, as minhas palavras, o meu evangelho, a minha doutrina, aquilo que eu ensinei, aquilo que eu passei para vocês permanecer em vocês, vocês farão tudo e tudo dará certo. Benignidade e bondade são sinônimos, mas a diferença é que benignidade está no caráter da pessoa. A pessoa é benigna, mas bondade, além dela ser benigna no seu caráter, a bondade ela se exterioriza, a pessoa é boa nas suas ações práticas. Por isso, ser bom é ser inclinado ao bem, com atitudes externas de bondade. É bom fazer o bem quando você entende todo o bem que você recebeu. Nós recebemos o bem de Deus, nós recebemos o perdão de Deus. Então nós precisamos fazer o bem. É bom fazer o bem quando você entende que todo o bem que Deus fez por você, então você começa a querer fazer coisas boas para as pessoas, para o seu próximo, para as pessoas do seu convívio, para os seus parentes, para os seus amigos. Primeiro com os que estão perto, depois vai estendendo as suas raízes, porque vocês têm raízes frutíferas. Não é verdade? Você frutifica. Você precisa fazer o bem para o seu próximo. Efésios 4:32. Nós estamos lendo sempre esse texto. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Pai, quando você estiver orando, né? Pai, perdoa as nossas falhas, assim como nós temos perdoado quem nos tem ofendido. Se nós não perdoar uns aos outros mutuamente, nós nem orar podemos. Que a oração que ele ensinou não é um mantra para você estar toda hora repetindo a mesma oração, mas para você entender o significado. Por exemplo, você quer perdão de Deus, então perdoe os outros. Você quer perdão para as suas falhas? Deus já te perdoa em Cristo. Então você tem que perdoar os outros. É simples assim. Pessoas bondosas perdoam. O caráter de Jesus é santidade, bondade, justiça e verdade baseado no amor. Eu vou ler Efésios capítulo 5, olha só. Sede meus imitadores como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Outrora nós éramos trevas, porém agora somos filhos da luz, então devemos andar como filhos da luz. O que é a luz? É um novo nascimento, é a nova consciência, é a nova vida, é o nascer de novo, é o espírito recriado em Deus, é o espírito do homem que é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o demais do seu corpo. Não é isso que eu tenho ensinado para vocês? Aí no versículo 9 ele diz assim: porque o fruto da luz, nós estamos falando sobre o fruto do Espírito. O fruto da luz consiste no caráter de Jesus. É você frutificar o que Jesus é. O fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A santidade é a busca, é a separação.
você se separar para ser santo. Santo é separado. A bondade é a misericórdia, a justiça é a retidão na sua vida. E também a verdade de Deus é o que realmente importa, é o conhecimento do que Ele é. Por isso que nós devemos produzir esse fruto dentro de nós, que vai gerar na formação do caráter de Cristo dentro de cada um de nós. 1 Tessalonicenses 5,15. Ninguém dê a outro mal por mal, mas faça o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim você vai amontoar brasa na sua cabeça. Não é que você vai botar fogo na cabeça dele, não. Ele vai dizer, eu fiz tanto mal para fulano, mas ele está só me ajudando, me abençoando. O que esse cara quer? O que essa mulher quer? Não é bem assim? Isso é brasa na cabeça do outro. Quando ele faz o mal para você, você faz o bem. Porque você frutifica a bondade na sua vida. Segui a paz com todos. Segui sempre o bem, uns para com os outros e com todos, sem acepção de pessoas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, essa palavra não é somente para nós que nos reunimos num grupo. Irmão nosso é todo ser humano, aprenda isso. Todos aqueles o quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Jesus é o primogênito de muitos irmãos. É daqueles que andam no seu espírito. Você pode ser irmão de grupo e não ser irmão de nada. Porque não tem o espírito. Aqui pode estar mais de 2 ou 3 reunidos aqui no nome dele, mas se não estiver no espírito dele, se nós nos reunir aqui para condenar um ao outro, precisamos conhecer a que espírito pertencemos. Eu estou sempre repetindo, né? É tão simples o evangelho, né? Mas tão difícil de a gente andar nele, né? Assim como aprendestes em Cristo, assim andai nele. A bondade se relaciona com longanimidade, com benignidade, com paz, e os frutos vão se relacionando. Mas tudo termina em Coríntios, capítulo 13. Vocês vão sair daqui sabendo essas coisas, né? Mas não só sabendo, mas vocês praticando. Porque nós temos um campo fértil onde nós podemos praticar essas coisas, né? Que é na nossa casa. É tão difícil ali, hein? É tão difícil praticar ali, que ali eles conhecem a gente, né? A hora que você é contrariado na casa, a hora que o seu direito esbarra no direito do outro. Vocês precisam ver aquele filme A Cabana. Quando ele fala do julgamento. As pessoas são juízes de todos. Nós julgamos sempre. Porque é da nossa natureza. Então nós precisamos crescer, desenvolver, caminhar. Tudo termina no amor. O amor é paciente. O amor é bondoso, benigno. O amor não é ciumento. O amor não se ufana. Ufanar é inflamar-se. O amor não se inflama, não se ufana. Não é soberbo. Não se conduz inconvenientemente. O amor não procura seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal. As pessoas se ressentem do mal que elas sofreram. Mas o amor não se ressente do mal. As pessoas se ressentem. O amor não. O amor ágape.
O amor não se alegra com a injustiça, mas o amor, ele se regozija com a verdade, quando a verdade fica estabelecida. O amor se alegra quando as verdades são estabelecidas nos relacionamentos, quando as verdades elas se alinham e se ajustam nos relacionamentos. É o amor, ele se regozija, ele rejubila, ele se renova na pessoa. O amor tudo sofre, tudo. O amor tudo crê, tudo espera e suporta. Esse amor jamais acaba. Em parte conhecemos, mas virá o que é perfeito, e aquilo que é em parte será deixado de lado. Ser bondoso é necessário deixar o egoísmo e o ego de lado e exercer a bondade ao próximo. Simples assim. É uma atitude prática. Ninguém tem uma receita para dizer, ó, você vai ser bom se fizer isso. Não. Você vai ser bom quando você for bom. Fazer o bem sem peso. Fazer o bem espontaneamente. Fazer o bem porque você tem gratidão no coração, porque Deus fez um bem para você. Para fazer o bem precisamos de mudança de mente, mudança de atitude. Não lute contra as pessoas. Nossa luta não é contra elas. A nossa luta é contra principados e potestades e poderes desse mundo tenebroso que nós não enxergamos com o olho natural. Poderes que estão atuando na mente das pessoas, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Essa é a nossa luta. É contra esse mundo tenebroso. Por isso, o Espírito Santo tem que sondar o nosso coração para que a gente faça essa autoanálise de nosso comportamento, para que a gente produza um novo caminhar. O bondoso se importa com o bem dos outros. O bondoso se importa com o bem-estar das pessoas. Você acredita que Deus é bom? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom com todos, até com os ingratos. Ele faz descer chuva sobre justos e injustos, sobre os bons e os maus. Para Deus não tem acepção de pessoas. Deus ama todos. Mas você já viu que os crentes, aqueles que se dizem cristãos, eles querem que Deus mate tudo aquilo que não é crente. Isso é bondade? Eles usam o literal da letra. Quem não é por nós é contra nós. Eles usam isso. Se é contra nós, desça fogo do céu. Jesus está indo para Jerusalém morrer por todo mundo e os discípulos estão mandando descer fogo do céu para consumir o samaritano. Que bondade há nisso. Os nossos cultos aqui, irmãos, nossas reuniões, é para nós despertar consciências. É a sua consciência que tem que mudar. E a sua consciência no Evangelho. Em mim existe um velho homem querendo nascer cada dia. Mas olha só, Romanos 8:1 diz, né? Agora, pois, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus e não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A bondade de Jesus. Você vê a parábola do bom samaritano. Quem tinha que parar naquela estrada para socorrer o rapaz que foi assaltado, espancado, deixado semi-morto, como diz no texto, era o religioso.
Era o sacerdote que passou. O sacerdote tinha sacrifício para fazer. Não podia parar, foi embora. Passou o levita, cara que cuidava dos afazeres do templo. Eu tenho culto hoje. Hoje eu vou no culto. E o pobre do necessitado lá. Ele passou de largo. O samaritano que cruzou lá, que para eles eram o imundo, foi o que acolheu. E tem muitos samaritanos aí fora, sendo bondosos com o seu próximo, enquanto os sacerdotes estão cruzando de largo, enquanto os levitas estão cruzando de largo. Não é verdade? Eram 3 pessoas com caminhos diferentes na mesma estrada. Estrada os homens fazem. Os homens colocam o que quiser dentro da mente de vocês. Estrada os homens fazem. Mas um caminho, o caminho de Cristo, o caminho do discípulo, né? Precisa crescer dentro de nós. Um caminho de Deus em você precisa crescer. O sacerdote não tinha um caminho de Deus nele. Ele tinha uma religião. O levita não tinha um caminho de Deus, tinha uma religião. Mas o samaritano, que nem religião tinha um caminho de Deus dentro dele. Estava um caminho do bem crescendo nele. Esse é o entendimento da parábola. Colossenses 3:10. Vocês já se despiram do velho homem, com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Você está sendo construído, você está sendo refeito. O novo homem se refaz para o pleno conhecimento, plenitude, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem religião, nem nada dessas coisas, nem escravo, nem bárbaro, porém Cristo é tudo em todos. Não tem separação, é Cristo nele, é Cristo em vós. Por isso, revesti-vos como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos de misericórdia. Quem é bondoso tem misericórdia. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando-se mutuamente uns aos outros. E se alguém tem queixa um do outro, assim como Deus te perdoou, assim também você perdoe. E acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo, o que vincula, o que une, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo, o árbitro no seu coração. Habite ricamente em você a palavra de Cristo, instruindo uns aos outros, aconselhando-se uns aos outros mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais e gratidão no coração. E tudo que você fizer, quer por ação, prática ou por palavra, faça em nome de Jesus. Assim como você quer que os homens vos façam, fazei vós também. Essa é a lei e os profetas. Faça, Deus vai te recompensar. O homem bondoso faz o bem a si mesmo. Como é que eu faço bem a mim mesmo? Fazendo bem aos outros. Porque quando você faz um bem, você se sente gratificado. Você se renova quando você faz o bem para uma pessoa. Mas sabendo que a mão direita não deve saber o que a esquerda fez.
Estabeleçam a medida. Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É você que estabelece a medida, porque da mesma medida que você mede. Se você está medindo com o bem chegará a você. Se você está medindo com algo que não é o bem, esse algo que não é o bem é o que chegará a você. É uma lei. Devemos olhar o nosso próximo com os olhos de Jesus. Amém? Devemos falar e agir. Ou você pratica ou você fica apenas na palavra. Palavras, atitudes, práticas. Quem segue a justiça, a bondade, achará a vida, achará a justiça e achará honra. Porque a bondade de Deus também nos conduz ao arrependimento. Amém? Seja bom, seja bondoso, porque o fruto do Espírito é bondade. Amém?